Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou tentar explicar por que aconteceram tantas mortes, tantos feridos e tanto prejuízo material hoje na Colômbia, no nosso país vizinho e irmão, que está localizado logo abaixo, ou melhor, do lado esquerdo ou do lado ocidental da Venezuela, que também sofreu um abalo sísmico. Vamos tentar esclarecer também por que isso aconteceu com essa tragédia, aconteceu também com tanta veemência, com tanto resultado negativo, tantas mortes na Venezuela. E, evidentemente, com prejuízos gigantescos, milionários. O fato é que o abalo sísmico por si, que hoje aconteceu na Colômbia, com uma magnitude de 7,4 na escala apropriada para esse tipo de medição, cujo epicentro estava aproximadamente a 103 quilômetros de profundidade, diferentemente do da Venezuela, que estava a 10 quilômetros de profundidade e, consequentemente, causando muito mais dano, muito mais prejuízo, muito mais dor, muito mais mortes e feridos. Na Colômbia a coisa foi menos impactante, apesar do nível da magnitude do terremoto ter sido bastante parecido. E além desse episódio que aconteceu hoje às 7h34 da manhã, horário da Colômbia, horário de Bogotá, capital da Colômbia, e às 9h34, horário de Brasília. Logo em seguida, houveram dois outros terremotos secundários de 2,8 e 4,8 de magnitude, agravando ainda mais a situação, infelizmente. Mesmo assim, apesar de não ter sido tão desastroso como foi o da Venezuela, cerca de 40, 50 dias atrás, esse da Colômbia também trouxe o resultado morte. Os números oficiais até agora são de 111 mortos e mais de 500 feridos, entre graves e menos graves. E a cidade de Cali, que é a terceira maior cidade do país, teve nada menos que 20 prédios que vieram ao chão até numa contagem preliminar, numa contagem inicial, além dos imóveis de menor porte que também sofreram algum tipo de dano, alguns mais severos e outros menos severos. O fato é que esse tremor foi sentido em todo o país, em toda a Colômbia e também em países vizinhos. Até em Manaus foram relatados alguns tremores, mas evidentemente de menor, infinita, menor proporção, que não causa e nem poderia causar nenhum tipo de prejuízo, apenas um desconforto momentâneo, se é que isso aconteceu com alguém, talvez nem isso. E como tudo isso poderia ser os resultados, morte, feridos e prejuízos materiais poderiam ser mitigados nesses dois países, na Colômbia e na Venezuela, e em outros países andinos que também correm um risco desse tipo de prejuízo. Isso poderia ser evitado se eles tivessem a infraestrutura anti-abalos sísmicos que tem o Japão, que tem a melhor infraestrutura do mundo anti-abalos sísmicos. O Japão, que também é uma região, um país que é suscetível a dezenas, centenas, talvez milhares até de abalos sísmicos anuais. Só que eles estão preparados para isso, diferentemente dos nossos países vizinhos, dos países andinos. A grande maioria deles não tem qualquer tipo de preparo para prevenir e mitigar os resultados os danosos, como eu já disse, as mortes e feridos e também os prejuízos materiais.
mas deveriam ter, porque tanto a Venezuela quanto a Colômbia e os países próximos estão suscetíveis, o Peru, inclusive, estão suscetíveis a esses tipos de eventos, a esses tipos de catástrofes, exatamente pela localização que estão. Por exemplo, a Colômbia ela está sobre o encontro de três grandes placas tectônicas no Círculo do Fogo do Pacífico. Então, a cada 8, 10 anos acontecem abalos sísmicos de grandes proporções ou de proporções medianas, que o resultado é sempre tragédia anunciada. E como isso poderia ser prevenido? Aí que entra o fator política. Se o povo de lá, assim como o povo de cá, escolhesse melhor seus representantes, sobretudo o presidente da República, esse presidente, evidentemente, não populista, porque só escolhem populistas, assim como aqui, a grande maioria dos nossos escolhidos são populistas, são pessoas despreparadas, desqualificadas, aventureiros, oportunistas, que só buscam o poder para se dar bem, não tem nenhum tipo de experiência administrativa, não tem nenhum compromisso com a democracia, não tem nenhum compromisso com o espírito republicano, não tem nenhum compromisso de curto e médio e longo prazo com a prosperidade do país, dos seus países e seu povo. E o resultado é isso que nós vemos. Sem uma gestão adequada, eficiente, eficaz, não tem como se mitigar o resultado de qualquer tragédia. Eles agem como todo governante populista faz. Eles negociam, entre aspas, com os seus eleitores promessas vãs e imediatistas. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos em anos de eleições, estamos assistindo isso, que é o Desenrola Brasil, que é o desconto, o subsídio temporário de combustível. São medidas paliativas e eleitoreiras, criminosas até, por que não? E uma série de outras aí, um que favorece, eu já falei, gravei vídeos sobre isso, que favorece os motoboys, os motociclistas, os motoqueiros, como queiram, que é um programa MOB, para que eles não precisem pagar pela habilitação, ou enfim, uma série de vantagens que eles oferecem, que eu classifico isso como compra de voto oficial. Porque no Brasil compra de voto é crime, mas a partir do momento que ela vem mascarada de uma medida governamental e de assistencialismo, de paternalismo, ela passa a trazer resultados eleitorais para os seus autores intelectuais. E muitas vezes nem a ideia foi dele, às vezes foi da empregada que trabalha na casa dele, e daí ele aproveita a ideia para se apropria, melhor dizendo, que é o perfil dessa gente, se apropria da ideia alheia para lançar um programa de compra de votos disfarçado de um programa social de transferência de renda e o escambau. Enfim, é isso que acontece, não só no Brasil, aconteceu lá com o Hugo Chávez, que Deus o tenha, com o seu sucessor Maduro, que o Trump o tenha, e assim por diante. O tenha para sempre, amém. Ele fique lá nos Estados Unidos pelos próximos 60 anos, ele e a esposa, e assim por diante. Esse tipo de gente que só entra no poder para se dar bem, está se lixando para o povo. Embora na hora do microfone na mão, na hora do discurso, se passam por salvadores da pátria, protetores dos fracos e deprimidos. E é muito triste que essas pessoas, na sua santa ingenuidade, por serem pessoas humildes e não terem nenhum tipo de maldade no coração, não conseguirem enxergar a maldade nesse tipo de candidato. E o resultado é isso. E o que acontece, ou espero que não, mas
que lamentavelmente pode continuar acontecer pelos próximos anos, tanto na Colômbia como na Venezuela e nos países vizinhos, que também têm governantes populistas, desqualificados, despreparados, desorientados e mal amados, porque não? Mal amados é sacanagem, é só para aproveitar a rima. Então, esses caras, esses populistas, jamais farão um programa de prevenção de catástrofes para esses países, para que eles não sofram mais as consequências aí dos futuros terremotos que poderão vir até com maior intensidade, tanto na Venezuela como na Colômbia, no Peru, na Bolívia, assim por diante. É isso, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau, até mais.